paz do Senhor, amém? Amém. Aquele que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 1. O Senhor está aqui, amém? Ezequiel, capítulo 1, poderíamos ler o texto todo, porém vamos ler o versículo 1 apenas, amém? Assim nos diz: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Vou repetir esse versículo porque o glória foi muito fraco. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Coloque a sua Bíblia no assento, permaneça de pé, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui está a tua mensagem, aqui está o teu povo. Toma os corações nessa noite nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, sentimos a tua graça através dos louvores, sentimos a tua presença, Senhor, através das ministrações. Mas nós cremos que o Senhor ainda tem um propósito por meio da palavra nessa noite. Senhor, que essa palavra vem estar sendo resposta sobre a vida de alguém. Que essa palavra, Senhor, vem estar abrindo chaves no mundo espiritual. Deus, que essa palavra, Senhor, vem estar derrotando demônios e levantando os teus servos nessa noite. Senhor, fortalece o teu povo com as tuas mãos. O Senhor tem livre acesso nesse ambiente, Pai, então eu te peço, passeia nessa igreja. Deus, e que durante a tua palavra, Senhor, enfermidades venham sair em nome de Jesus. Deus, que durante a tua palavra, Senhor, o Senhor vem estar visitando casas e famílias aqui nessa noite. Deus, que durante a tua palavra casamentos venham ser restaurados, Senhor, famílias venham ser restauradas. Deus, que durante a tua palavra ministérios venham ser erguidos nessa noite. Assim nós cremos, e você que crê, diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Quando nos tratamos a respeito do livro de Ezequiel, é um livro particularmente único da Bíblia Sagrada. Porque quando nos tratamos do livro de Ezequiel, estamos nos referindo a um livro que fala muito ao nosso coração. Um livro que em todos os textos fala muito à nossa alma e nos dá direcionamento do que devemos fazer e para onde devemos ir. O livro de Ezequiel é composto por 48 capítulos, 1273 versículos, e pode ser dividido em 5 partes. A primeira dela, a vocação de Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 5 nós vamos ver a chamada de Deus sobre a vida de Ezequiel. Deus falando para Ezequiel aquilo que ele iria ser, aquilo que ele iria fazer, e a glória que Deus iria derramar sobre a vida dele. A segunda parte é a respeito da destruição de Jerusalém, do capítulo 3 ao capítulo de número 24. Nós vamos ver Jerusalém totalmente diferente de outros textos que nós vimos, uma Jerusalém forte, uma Jerusalém erguida, uma Jerusalém coberta de glória, uma Jerusalém coberta de riquezas. Quando nos tratamos do livro de Ezequiel, nós vamos ver uma Jerusalém totalmente destruída. Nós vamos ver uma Jerusalém totalmente derrubada. E não só em aspecto físico, porque realmente os muros estavam caídos, mas a principal derrota de Jerusalém era no seu aspecto espiritual. Quando nós chegamos na terceira parte desse livro, nós vamos ver a respeito da mensagem de Deus contra as nações, do capítulo 25 ao capítulo 32. Nós vamos ver a respeito da ira de Deus sobre aquela terra. Nós vamos ver a respeito de um Deus irado com pecadores que não queriam se arrepender. Nós vamos ver a respeito de um Deus que está irado com tanto pecado e sacrifício oferecido em cima do altar. Quando chega na quarta parte desse livro, nós vamos ver a mensagem da salvação, do capítulo 33 ao capítulo 39. E nós vamos começar a enxergar a misericórdia de Deus
que mesmo enxergando pecadores, mesmo enxergando pessoas falhas, mesmo enxergando pessoas de corações corrompidos, não abandonou o seu povo e permaneceu fiel àquela terra. Quando chega na quinta parte, última parte desse livro, nós vamos ver a visão da Nova Jerusalém e do povo restaurado, do capítulo 40 ao capítulo de número 48. Agora Deus traz uma visão totalmente diferente da Jerusalém do começo deste livro. Era Deus mostrando para Ezequiel: a Jerusalém da terra pode estar até sendo destruída, porém a Jerusalém do céu, que aguarda os crentes verdadeiros, permanece de pé. Era Deus mostrando para Ezequiel: a Jerusalém da terra pode até estar com os muros caídos, porém a Jerusalém do céu permanece de pé, esperando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando nos tratamos a respeito do livro de Ezequiel, nós vamos ver que é um livro que debate muito contra o pecado. O livro de Ezequiel traz à nossa memória Romanos capítulo 6, versículo 23, que vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando nos tratamos sobre Ezequiel, nós vamos ver Deus chamando Ezequiel de filho do homem 93 vezes durante esses 48 capítulos, e chamando Ezequiel apenas 2 vezes pelo seu próprio nome. Isso era apenas para Deus lembrar da natureza carnal de Ezequiel. Isso era apenas para que Deus viesse trazer à memória que Ezequiel poderia até estar sendo levantado por Deus, porém ele era um homem carnal. Isso era Deus trazendo à memória de Ezequiel, que Ezequiel não pregava porque ele era bom, Ezequiel pregava por causa da graça de Deus. Isso era Deus trazendo à memória de Ezequiel, que Ezequiel não cantava, não profetizava porque ele era bom, ele cantava e profetizava porque a graça de Deus estava sobre ele. E nessa noite Deus quer trazer uma mensagem muito forte aos nossos corações, porque nós não pregamos porque somos bons, nós pregamos porque a graça de Deus está sobre nós. Nós pregamos porque a graça de Deus está sobre a nossa cabeça. Nós não profetizamos porque merecemos, nós profetizamos porque a graça dele está sobre a nossa vida. Nessa noite eu vim com a palavra de Deus para liberar sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o casamento, sobre o ministério de alguém que tem mão para levantar e tem boca para dar glória. A palavra que eu quero liberar dentro dessa casa é que nessa noite a graça de Deus está alcançando a tua casa. Nessa noite a graça de Deus está alcançando a tua família. Nessa noite a graça de Deus está alcançando o teu ministério. Nessa noite a graça de Deus está alcançando o teu casamento. Nessa noite a graça de Deus está alcançando essa igreja. Enquanto a graça dele desce sobre o lugar, o ambiente não é o mesmo. Quando a graça dele desce sobre alguém, aquela pessoa não é a mesma. Levante a mão se tu acredita na palavra. Quando você chegar em casa, a situação já vai estar mudada, porque a graça de Deus estará sobre você. Talvez o diabo se levantou para dizer: ano de 2025 vai ser um ano de derrota para você, vai ser um ano de fracasso, vai ser um ano de tristeza. Mas Deus me trouxe uma palavra que está ardendo na minha alma para liberar. A graça de Deus está te alcançando, e ano de 2025 não vai ser ano de derrota. Ano de 2025 vai ser ano de milagre. Ano de 2025 não vai ser ano de fracasso. Ano de 2025 vai ser ano de brado de vitória. Quem acredita, levante a mão e já libera o glória mais forte. Glória a Deus. Você pode até estar profetizando, Ezequiel, mas você é homem. Você é sujeito a todas as fraquezas que o ser humano possui. E se não fosse a minha graça para te sustentar, você não estaria de pé. Se não fosse a minha graça para te erguer, você não estaria de pé. É que talvez nessa noite eu estou pregando para algum Ezequiel aqui, pastora Maísa, que já passou por guerra, passou por luta, passou por prova, passou por adversidade, passou por tribulação, passou Maurício, passou por todas as coisas negativas e permanece de pé. E alguém está olhando e dizendo: como é que está de pé mediante a tantas dores? Aí Deus desceu para dizer: é a minha graça que está sobre você. Aí Deus desceu para dizer: é a minha graça que está
está sobre a tua vida. Talvez eu estou pregando para alguém que já enfrentou depressão, já passou por ansiedade. Talvez eu estou pregando para alguém que já enfrentou câncer, já enfrentou AIDS. Talvez eu estou pregando para alguém que já enfrentou todas as adversidades que esse mundo tem para oferecer. E talvez você mesmo se olhe e diz: eu não sei como é que eu estou aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para trazer a resposta para você. É a graça de Deus que está sobre a tua vida, é a graça de Deus que está sobre a tua casa. Eu vou profetizar sobre a vida de alguém, pega quem quiser. Deus está dizendo: é a graça que te levanta a cada amanhecer, é a graça que te coloca de pé dia após dia, é a graça que te fortalece, é a graça que te renova, é a graça que te restaura, é a graça que te dá vida, é a graça que te faz pregar, é a graça que te faz cantar, é a graça que faz você ter esse grau de vitória, é a graça que faz você tocar, é a graça que faz você romper, é a graça que faz você prosseguir. Vou profetizar: é a graça que abre porta, é a graça que dá emprego, é a graça que abre chave, é a graça que faz tudo. Quem recebe a graça, levante a mão. Estou sentindo a graça. A graça é tão poderosa que Paulo, orando, vai dizer: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Deus olha para ele e vai dizer: Paulo, Paulo, não se preocupa, porque a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e só minha graça te basta. Eu estou pregando para alguém que sabe que não merecia estar aqui dentro dessa casa. Eu estou pregando para alguém que sabe que não merecia estar ouvindo essa palavra. Eu estou pregando para alguém que sabe que não era para estar aqui nesse culto hoje, mas a graça de Deus te alcançou, a graça de Deus te transformou, a graça de Deus te restaurou. Talvez você é alguém que as pessoas da tua casa olhou para você e disse: não vai chegar em lugar nenhum, não vai dar nada, não vai romper, vai ser um ladrãozinho qualquer, vai ser uma prostituta qualquer. Aí agora você está aqui, crente, firme na presença de Deus, podendo levantar a mão para dar glória, com jaleco no seu corpo. Deus te deu vestes novas, Deus te deu sapatos novos, Deus colocou uma aliança no teu dedo, Deus transformou teu coração, Deus restaurou a tua alma, Deus mudou a tua mente. E talvez alguém está olhando e está dizendo: como é que isso aconteceu? É Deus olhando para você dizendo: a graça está sobre você, a graça está sobre você, a graça está sobre você. Olharam para mim e disse: vai seguir o mesmo exemplo dos irmãos, vai roubar, vai matar, vai ser um bandido qualquer. Mas Deus em 2021 olhou para mim e falou: vou te fazer um pregador da minha palavra, porque a graça está sobre a tua vida, a graça está sobre você. Glória a Deus. A graça é a graça de Deus. Aleluia. Quando meditamos em Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel passa 29 anos da sua vida estudando, porque Ezequiel ele vinha de uma família sacerdotal. Ezequiel era filho de um sumo sacerdote, e certamente Ezequiel teria que seguir o caminho do pai, pastor. Ele teria que se tornar um sacerdote também, mas ele só poderia ser levantado aos 30 anos de idade. Mas desde pequeno o pai de Ezequiel levava ele para o lugar do holocausto. Desde pequeno o pai dele levava ele para aprender as funções sacerdotais. Ezequiel passa 29 anos da sua vida se capacitando em ser um sacerdote. Ezequiel passa 29 anos da sua vida se capacitando em se tornar um sacerdote. Quando chega no 29º ano, eu imagino o pai de Ezequiel olhando para ele e dizendo: fiz um bom trabalho. Ano que vem, meu filho vai se tornar o maior sacerdote dessa terra. Aleluia. Eu imagino o pastor Emerson, o pai de Ezequiel, olhando para ele e dizendo: fiz um excelente trabalho. Ensinei o meu filho durante 29 anos.
E agora, ano que vem, eu vou ver ele se tornar um sacerdote. Só que eu vim pregar sobre aquele Deus que confunde as pessoas. Porque a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 1, e nós acabamos de ler: estava eu à margem do rio Quebar, e veio a minha poderosa mão do Senhor. Quando nós vemos a respeito das mãos do Senhor descendo sobre Ezequiel, durante esses versículos do capítulo 1, Deus fala a respeito daquilo que Ezequiel vai ser. Em 29 anos, o pai aponta o dedo e diz: vai ser sacerdote, vai ser sacerdote, vai ser sacerdote, vai ser sacerdote. Mas às margens do rio Quebar, Deus coloca a mão e diz: vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta. Aleluia. Eu estou pregando sobre aquele Deus que levanta quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Eu estou pregando sobre aquele Deus que dá unção para quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Eu estou pregando sobre um Deus que coloca as palavras dos céus na boca de quem quer, na hora que quer e no momento que quer. Eu vim dizer que você não veio em um lugar qualquer, você não veio em igreja comum, você veio em igreja que as mãos do Senhor estão estendidas sobre ela. Eu vim profetizar que da forma que você entrou, você não sai, porque Deus decidiu te levantar nessa noite. Deus decidiu te renovar nessa noite. Deus decidiu te colocar de pé nessa noite. Eu vim pregar que Deus está levantando algum Ezequiel aqui, está colocando as mãos sobre você, está te enchendo da unção, está te enchendo da graça, está te enchendo de poder, está te enchendo de virtude, está dizendo: a partir de hoje tu serás profeta, a partir de hoje tu serás profeta. Levante a mão para cima que eu vou profetizar. Deus está colocando as mãos sobre a tua cabeça nessa noite, está trazendo autoridade, está trazendo graça, está trazendo virtude, está trazendo poder, está apontando o dedo para você, está dizendo: você não vai ser aquilo que o homem falou que você vai ser, você vai ser aquilo que eu designei para você. Quem recebe, levante a mão e libera a glória para Jesus aqui dentro. Estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Vai ser profeta, Ezequiel. Por que, Senhor? Sacerdote já tem demais, e eles estão corrompidos, porque eles roubam, mas depois de roubar eles sacrificam no altar. Eles se prostituem, mas depois de se prostituir eles sacrificam no altar. Eles adulteram, mas depois de adulterar, Ezequiel, eles sacrificam no altar. Os sacerdotes estão corrompidos demais, Ezequiel. E eu imagino Deus olhando para ele, é lindo isso aqui, e dizendo: é necessário alguém trazer uma mensagem do alto para eles. Mas por que o Senhor não fala com eles, Deus? Eu não posso, o coração deles está cheio de coisas demais. Mas por que o Senhor não desce para falar com eles, Deus? Deus está olhando e dizendo: eu não falo com quem não está posicionado, mas você está na beira do rio Quebar. Você está às margens do rio Quebar, e eu decidi falar com você. Nós temos que relatar que a margem do rio Quebar era o pior momento da vida de Ezequiel. Ezequiel estava enfrentando o exílio babilônico, Ezequiel estava sendo preso, Ezequiel não via a sua família, Ezequiel não via a sua terra, Ezequiel estava em um local totalmente perturbado, Ezequiel estava em um lugar totalmente desconhecido. Mas é nesse lugar que Deus aparece para dizer: te levantarei, te colocarei de pé, te farei profeta, Ezequiel. Agora começa a entender que Ezequiel é um profeta levantado para uma geração incrédula, pastor Maurício. Ezequiel é um profeta levantado para falsos sacerdotes. Ezequiel é um profeta levantado para restaurar o povo. Ezequiel é um profeta levantado para trazer a presença de Deus de volta para aquela terra. Ezequiel é um profeta levantado para trazer a mensagem de Deus sobre aquela terra.
Era um povo totalmente caído, era um povo totalmente corrompido, era um povo totalmente impuro. Mas Deus decide levantar Ezequiel para dizer: se arrependam dos vossos pecados, porque Deus ainda se lembrará de vós. Se arrependa dos seus pecados, porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se arrependam dos seus pecados, porque a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Deus olha para a terra, não enxerga ninguém, pastor Maurício. Deus olha para a terra, não enxerga ninguém, Johnson. Deus olha para a terra, não enxerga nenhum motivo para que ele viesse levantar alguém. Porém, a misericórdia de Deus estava olhando para aquela terra, a misericórdia de Deus estava olhando para aquele povo, a misericórdia de Deus estava olhando para Israel. Quando a misericórdia dele olha para Israel, ele diz: é necessário levantar um profeta para falar a mensagem para esse povo, é necessário levantar um profeta para falar e pregar a mensagem para esse povo. E essa mensagem se encaixa perfeitamente nos nossos dias, essa mensagem se encaixa perfeitamente na nossa atualidade, porque infelizmente vivemos em meio a uma geração incrédula, uma geração corrompida, uma geração que não acredita mais em Deus, uma geração que se desviou dos caminhos do Senhor, uma geração que blasfema da palavra, uma geração que não valoriza mais as pessoas que são servas de Deus. Mas eu vim dizer que nessa noite Deus está levantando pelo menos um Ezequiel aqui dentro, pelo menos um Ezequiel aqui dentro. Eu sinto graça de pregar isso aqui, porque se ele está levantando pelo menos um, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu ver se tem pelo menos um Ezequiel aqui que está disposto a dizer: eis-me aqui para cumprir a tua palavra. Deixa eu ver se tem pelo menos um Ezequiel aqui que está disposto a dizer: eis-me aqui para cumprir a tua chamada, eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor ordenou sobre mim. Eu enfrento dor, eu enfrento adversidade, eu enfrento dificuldade, mas não abro mão da tua palavra. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu vou insistir porque eu sei que alguém vai pegar isso aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Será que você pode levantar a mão e declarar: eis-me aqui? Será que você pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor? A terra está corrompida, mas eis-me aqui. A terra está cheia de pecado, mas eis-me aqui. A terra está blasfemando do teu nome, mas eis-me aqui. Quem pode, levante a mão. E agora eu estou pregando sobre um Deus que está dando uma nova oportunidade para um povo totalmente corrompido também. Eu estou pregando a respeito de um Deus que está dando uma nova oportunidade de viver algo novo para um povo que está pecando tem muito tempo e não se arrepende. Eu estou pregando aqui nessa noite a respeito do Deus que tem as misericórdias e que nos faz nos levantar outra vez. O diabo já estava cantando vitória sobre uma nação derrotada, porque a nação caída é uma nação derrotada. Uma nação longe de Deus é uma nação derrotada. Uma nação fora da presença, Fabinho, é uma nação derrotada. Uma nação que não sente mais a presença do Espírito Santo é uma nação derrotada. Uma nação que não sente mais desejo de orar é uma nação derrotada. Uma nação que não sente mais desejo de ler Bíblia é uma nação derrotada. Uma nação que não tem mais desejo de dobrar os joelhos para falar com Deus é uma nação derrotada. E o diabo estava olhando para aquela nação e dizendo: venci, ganhei. Ninguém ora mais, ninguém busca mais,
Ninguém está mais ligando para a palavra de Deus. Ninguém está mais ouvindo a palavra de Deus. Ganhei! Aí Deus olha e diz: Ezequiel, vai lá. Vai lá e fala no meu nome. Ezequiel, vai lá e fala a respeito de mim. Ezequiel, teu ministério não é para você se engrandecer, é para você falar de mim. Sabe por que a nossa nação, infelizmente, é uma nação caída? Porque tem Ezequiéis em cima do altar que, ao invés de falar de Deus, está falando de si mesmo. Mas Deus nessa noite está pegando na mão de um Ezequiel. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Eu vejo Deus pegando nas mãos de um Ezequiel e está dizendo: eu estou te levantando para falar do meu nome. Eu estou te levantando para falar da minha palavra. Eu estou te levantando para falar sobre a mim. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O cenário da atualidade não é muito diferente do cenário de Israel. O cenário do século 21 não é muito diferente do cenário de Israel, porque infelizmente é uma nação caída, uma nação pecadora, uma nação incrédula. Mas ainda bem que tem Ezequiéis dentro dessa casa. Ainda bem que tem Ezequiéis dentro dessa casa, que está dizendo: o pecado está batendo na porta, porém eu não vou abrir, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ainda bem que tem Ezequiéis dentro dessa casa, que as adversidades estão se levantando, mas ainda permanece confiando nas promessas do Deus que prometeu. Ainda bem que tem Ezequiéis dentro dessa casa, que independente das lutas, das adversidades, independente dos traumas do passado, independente do que o diabo tem feito, ainda permanece dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará em meu favor. Eu sei que tem Ezequiel aqui, que está passando por prova e não conta para ninguém, que está pensando em parar, pensando em desistir, pensando em voltar para trás, porque está carregando o peso da chamada. E Deus me trouxe para dizer: realmente a chamada ela traz dor, a chamada ela traz traumas, a chamada ela traz feridas, a chamada ela traz machucados, mas aquele que não tem marcas nunca foi chamado por Deus. Aquele que não carrega marcas nunca foi chamado pelo Senhor. Pergunta para a nossa apóstola quantas marcas que ela carrega. Pergunta para os pastores quantas marcas que eles carregam. Pergunta para os obreiros quantas marcas que eles carregam. Mas pergunta como está o ministério de pé, porque aquele que tem marca permanece com o ministério de pé. Talvez Deus está te marcando hoje, mas eu vim dizer que a marca que Deus está trazendo sobre a tua vida hoje vai curar alguém amanhã. A marca que Deus está trazendo sobre você hoje, eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, eu sei que está ferindo, eu sei que você está dizendo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não suporto mais. Mas Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, porque a marca que te machuca hoje vai ser o remédio para alguém amanhã. A marca que te fere hoje vai curar alguém amanhã. A marca que te machuca hoje vai curar alguém amanhã. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: a nação estava caída. Não diga com voz de profeta: a nação estava caída, mas o profeta estava de pé. Glória a Deus. Não sei se tu está sentindo. Você sabe que eu tenho intimidade demais com ele. Tem hora que a nação estava caída, porém o profeta estava de pé.
O Senhor falou comigo: profetas caídos simbolizam nações caídas, porém profetas posicionados simbolizam nações de pé. Profetas caídos simbolizam nações caídas, mas profetas e profetisas posicionados significa nações de pé. O povo já não sentia Deus, porém Ezequiel estava às margens do rio Quebar, sentindo aquela glória e tendo aquelas visões de Deus. Deus traz para Ezequiel a mensagem que toca os corações, e Deus mostra para Ezequiel que as dores fazem parte da chamada. Aleluia. Deus mostra para Ezequiel que as feridas fazem parte da chamada, que os traumas fazem parte da chamada. Se tu foi chamado por Deus, tu vai carregar marcas. Se tu foi chamado por Deus, tu vai carregar dores. Se tu foi chamado por Deus, tu vai carregar cicatrizes. Mas Deus está dizendo: não se preocupa, porque as marcas é a prova que você foi chamado. Deus traz para Ezequiel a mensagem que toca os corações. Deus traz para Ezequiel a mensagem que levanta alguém. Deus traz para Ezequiel a mensagem que restaura o coração de alguém. E essa mensagem que eu estou pregando nessa noite, eu sei que não está indo para o ar, eu sei que não está sendo em vão. Essa mensagem que está pregando, eu sei que está levantando alguém, que está renovando alguém, que está restaurando alguém, que está fortalecendo alguém. Eu vejo lágrimas escorrerem nos olhos nessa noite, pastora Maísa. Eu vejo corações quebrantados nessa noite, porque a mensagem que Deus colocou no coração de Ezequiel é a mensagem que precisa ser pregada na nossa geração. Que mensagem é essa, evangelista Cauã? Ezequiel pisa naquela terra para anunciar: o tempo do quebrantamento chegou. É tempo de voltar a chorar na presença de Deus. É tempo de voltar a buscar a Deus como nós buscamos um dia. É tempo de voltarmos a ser uma igreja sarada. É tempo de nós voltarmos a ser uma igreja sadia. É tempo de nós voltarmos a ver os milagres acontecendo. É tempo de nós voltarmos a ver os cegos enxergando. É tempo de nós voltarmos a ver os paralíticos andando. É tempo de nós voltarmos a ver pessoas implorando nas portas das igrejas: pelo amor de Deus, me dá um lugar aí dentro. Nessa noite eu vim profetizar, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui, e Deus me trouxe para dizer: Sarça Ardente não vai ser conhecida por pregador bom, não vai ser conhecida por cantor bom, mas vai ser conhecida pela glória de Deus que está sobre esse ambiente, a glória de Deus que está sobre essa casa, a glória de Deus que está sobre os pastores, a glória de Deus que está sobre os obreiros, a glória de Deus que está sobre os líderes, a glória de Deus que está sobre cada membro. E se você pode sentir a glória, abre a boca